Tempestade em Guerra falará de um assunto muito importante, algo somente para você assinante, um tema que não é muito conhecido no Brasil sobre o Acordo Haavra. Que acordo foi esse? Quem participou deles? E o que esse acordo resultou para o futuro Estado de Israel? Em função de um cenário delicado que se criava para os judeus no país alemão, a Federação Sionista da Alemanha, a entidade que representava os judeus, passou 3 meses debatendo com o Banco Anglo-Palestino e com as autoridades econômicas da Alemanha Nacional Socialista no ano de 1933 para chegar a um acordo que desse melhores condições de vida aos judeus. O resultado das conversas foi a assinatura do chamado Haavra Abkommen, ou Haavra Leolis, que em hebraico significa Acordo de Transferência. No dia 25 de agosto do mesmo ano, as negociações previam facilidades para que os judeus residentes na Alemanha pudessem se mudar para a Palestina. Por trás do acordo havia um engenhoso esquema para livrar os judeus da perseguição alemã. A empresa sionista de cítricos Notea. O imigrante pagava certa quantia em dinheiro para essa empresa e, quando chegava à Palestina, recebia o dinheiro de volta para comprar produtos alemães. Os produtos eram despachados junto com outros imigrantes. O esquema funcionou bem, todavia, logo houve uma tentativa de boicotar os produtos alemães em protesto contra o racismo e a opressão. Ainda assim, o esquema continuou em atividade e em 1935 surgiram outras empresas com o mesmo objetivo. O Acordo de Haavra funcionou de modo regular até o ano de 1938, mesmo com as tentativas de boicote estimuladas por partidos de esquerda, organizações judaicas e sindicatos. O capital era transferido para a Palestina e o imigrante tinha o direito de levar algum dinheiro também consigo. Assim, o acordo livrou muitos judeus da perseguição que se estabeleceu na Alemanha e ainda criava mecanismos para que recuperassem o patrimônio ativo que dispunham no país europeu. Calcula-se que 60 mil judeus foram beneficiados, um contingente populacional que levou dinheiro suficiente para criar a futura infraestrutura do Estado de Israel. O acordo deixou de ser eficaz quando o governo nacional socialista alemão intensificou a política racial, criando os primeiros campos de concentração. Sendo assim, o Acordo Haavra foi assinado em 25 de agosto de 1933 entre as autoridades nacional-socialistas e a Agência Judaica, no qual previa a facilitação da imigração de judeus da Alemanha para a Palestina. O iniciador do acordo foi o empresário judeu-alemão Sam Cohen. O objetivo do acordo era permitir que judeus alemães vendessem imóveis, bens e outras propriedades de sua propriedade em territórios sob o domínio nacional-socialista alemão, antes de serem expropriados pelas autoridades, transferindo o produto da venda para Israel por bens adquiridos na Alemanha. E o produto da venda retornaria parte da sua riqueza aos imigrantes judeus alemães e facilitaria sua absorção. O acordo de transferência estava interessado na saída dos judeus da Alemanha. Por outro lado, as instituições sionistas queriam aumentar o número de judeus na Palestina. Para isso, teriam que ter os judeus que residiam na Alemanha. Essas pessoas queriam salvar algumas de suas propriedades para que não perdessem devido à situação caótica no qual estavam. E as autoridades do mandato britânico, que por sua vez estavam interessadas em investimentos de capital em terras judaico-palestinas, e como expressão desse desejo, não deduziram a licença de imigração alocada a um imigrante com capital superior a 1.000 libras esterlinas, da cota de certificados que alocaram para a imigração judaica. Devido à ascensão dos nacionalsocialistas em 1933 e à eclosão da Segunda Guerra Mundial, posteriormente, a política anti-judaica na Alemanha defendia uma Alemanha judaica limpa, a Judenrein, no qual via a imigração dos judeus da Alemanha como algo positivo. Essa política encontrou expressão, entre outras coisas, na abordagem simpática de Leopold von Mildenstein, o primeiro comandante do departamento judaico nas Sicherheitsdienst. Mildenstein apoiou as intenções sionistas de estabelecer judeus na terra de Israel. Viajou pelo país acompanhado por Kurt Turlar, um representante da Federação Sionista da Alemanha.
e publicou uma série de artigos sobre sua viagem no Jornal Nacional Socialista, o Der Angriff, estudando hebraico e judaísmo, e se opondo ao antissemitismo grosseiro do jornal Der Stuma. Durante o período em que atuou como diretor do novo departamento judaico, a Judenreferent, na SS, a partir de agosto de 1934, Bildstein instituiu uma política de incentivo à população judaica a emigrar para a Palestina, e os homens da SS foram até mesmo instruídos a encorajar as atividades dos sionistas em detrimento dos assimilados e socialistas dentro da comunidade judaica. O acordo também permitiu que os nacionalsocialistas lidassem com o boicote econômico que os judeus americanos tentaram impor. O boicote dos judeus americanos não interrompeu o comércio internacional da Alemanha nacionalsocialista, todavia causou dificuldades. O acordo de transferência permitiu que os nacionalsocialistas convencessem os judeus americanos e aqueles sob sua influência a encerrá-lo, melhorando assim as reservas cambiais da Alemanha. Além disso, os alemães se beneficiaram de sua parte no acordo. Naquela época, a propriedade ainda era respeitada, e o acordo permitiu que os alemães obtivessem uma grande quantidade de propriedades a preços significativamente inferiores ao preço de mercado. Uma das severas restrições impostas aos judeus alemães era a proibição de gastar dinheiro. A proibição fazia com que famílias hesitassem em partir, enquanto a imigração ainda era possível por temerem viver sem meios de subsistência em seu novo local de residência. O acordo permitiu que cidadãos judeus e residentes da Alemanha e territórios anexados a ela, que desejassem imigrar para a Palestina, preservassem parte de seus bens. Além disso, o acordo permitiu que indivíduos ricos recebessem um certificado de status como proprietários de riqueza superior a 1.000 libras esterlinas. O objetivo da agência era incentivar a imigração de judeus alemães para a terra de Israel, transferindo seu capital para o país na forma de produtos de exportação alemães. Os acordos de transferência foram assinados entre o Banco Estatal Alemão e o Banco Anglo-Palestino, e um banco judeu na Alemanha. A partir de 1935, a transferência operou sob a supervisão da agência judaica. Essa política possibilitou o estabelecimento da transferência e suas atividades. Como parte da transferência, uma grande quantidade de capital chegou ao país, o que contribuiu para a absorção de imigrantes alemães. Parte do capital chegou como comissões a instituições nacionais, por exemplo, a fábrica de Kishon, que foi financiada em 1938 com os fundos do acordo de transferência. As autoridades do mandato beneficiaram do acordo de várias maneiras. O capital financeiro e às vezes também equipamentos e máquinas que muitos dos imigrantes trouxeram consigo, e em particular o fato de que o dinheiro permitiu o desenvolvimento do comércio e da indústria no país. A imigração de imigrantes de um país relativamente desenvolvido tecnologicamente, muitos dos quais tinham educação profissional tecnológica ou científica. O primeiro acordo de transferência foi assinado em maio de 1933 entre Sam Cohen, da Planter Company, e os alemães. Esse acordo foi intermediado por Sam, um empresário e homem de negócios judeu-alemão, como foi dito anteriormente, e por isso é chamado de Acordo de Sam. No acordo, a Planter Company recebeu uma franquia exclusiva para realizar transferências de propriedade de até 1 milhão de Reichsmarks da Alemanha para a Palestina, de modo que os fundos eram depositados na conta da Planter Company, na Alemanha, e essa se encarregava da compra de equipamentos e do envio para a Palestina. A assinatura do segundo acordo foi devido à pressão da organização sionista e da agência judaica sobre a empresa de plantação que iniciou os acordos, e ao desejo alemão de que os órgãos ligados ao governo também se beneficiassem das comissões. Decidiu-se compartilhar os órgãos da tesouraria dos assentamentos judaicos sionistas e os templários. Portanto, em 18 de julho de 1933, um novo acordo foi assinado, no qual se determinou que os fundos na Alemanha seriam depositados em uma conta conjunta do Banco Anglo-Palestino e do Banco da Sociedade Templária. Além disso, o escopo da transferência de fundos foi aumentado para 3 milhões de marcos. Esse acordo não foi implementado, pois a luta pelo controle dos fundos de transferência continuou, e portanto houve pressão sobre Mehans Gad, no caso, o gerente da empresa Planter Company, e
também com Sam Cohen, para que chegassem a um acordo novamente. O terceiro acordo foi feito após as negociações entre a Planting Company e a organização sionista, no qual foi acordado que o Banco Anglo-Palestino estabeleceria uma empresa fiduciária para atuar como intermediária nas transações de transferência, enquanto Sam, como representante da Planting Company, receberia uma porcentagem das transações realizadas. Em 25 de agosto de 1933 foi assinado então um acordo entre o Ministério da Economia do governo alemão e a Anglo-Palestine Bank, referente a 3 milhões de marcos para a Palestina. Esse acordo se aplicava a membros da raça judaica, de acordo com as definições de Nuremberg, que eram residentes ou cidadãos da Alemanha, incluindo aqueles que residiram temporariamente fora das fronteiras da Alemanha. Todavia, não renunciaram ao registro como uma autoridade na Alemanha e imigraram para a terra de Israel. O acordo distingue entre os judeus que imigraram da Alemanha para a terra de Israel imediatamente e aqueles que imigraram depois de algum tempo. Os imigrantes deviam apresentar imediatamente um requerimento apropriado. Parte do dinheiro que seria transferido para os órgãos de transferência, o saldo seria depositado por um período fixo no crédito da conta especial número 1 do Banco da Sociedade Templária, mantida no Reichsbank. Aqueles que pretendiam imigrar em algum momento no futuro depositariam seu dinheiro, limitado a um valor máximo de 50 mil marcos, no crédito da conta especial número 2 do Banco da Sociedade Templária, mantida no Reichsbank. O saque efetivo de fundos podia sacar todos os valores, menos as taxas, depositados na conta 1 do Banco da Sociedade Templária, que eram mantidos no Reichsbank, e até mesmo de usar esses fundos para comprar equipamentos e máquinas com permissão para exportação, ou para pagar por produtos alemães encomendados por comerciantes e importadores israelenses. Quando a conta 1 estivesse vazia, o banco podia sacar os valores mantidos na conta 2. Em troca dos valores, o Banco Anglo-Palestino abriria contas fiduciárias apropriadas em Israel, para o benefício dos depositantes e permitiria que eles retirassem esses fundos para o exterior. Somente depois que as mercadorias fossem encomendadas e transportadas para a terra de Israel, os imigrantes receberiam uma parte do seu dinheiro. Posteriormente, foi criada uma empresa de transferência da propriedade conjunta do Banco Anglo-Palestino e da Agência Judaica. A Transfer recebeu direitos exclusivos para atuar como intermediária entre importadores na Palestina e exportadores alemães, importando mercadorias por conta própria, cobrando dos importadores na Palestina pelas mercadorias encomendadas e por transferir pagamentos aos imigrantes. O modo de operação era feito por 3 corretoras na Alemanha. A Nuta Company, uma subsidiária da Beni Binyamin, que foi a primeira empresa a receber a franquia de transferência de propriedade. A Anglo-Palestine Company, que graças ao acordo se transformou de um pequeno banco em um banco internacional, e uma empresa de transferência. Qualquer judeu alemão que quisesse migrar para a Palestina tinha que depositar seu dinheiro em marcos alemães, na Alemanha, em uma dessas instituições financeiras supervisionadas pela agência judaica. Com esses marcos, máquinas, equipamentos e mercadorias que eram comprados de acordo com pedidos recebidos de empresas e corretoras na Palestina. As mercadorias eram enviadas para Israel, algumas das quais eram revendidas por corretoras. Os judeus alemães recebiam um certificado de depósito para que pudessem comprovar que possuíam capital suficiente para receber um certificado como capitalistas, e ao chegarem à Palestina recebiam cerca de 2/3 do valor original depositado. Em fevereiro de 1937, Fuchs, Eichmann, Herbert Hagen e o barão Otto von Bodelschwingh se encontraram em Berlim. Nessa reunião, Fuchs propôs um acordo no qual os nacionalsocialistas receberiam uma parte do dinheiro do acordo de transferência e, em troca, aumentariam o fluxo de imigrantes para o país para 50 mil imigrantes por ano e permitiriam que cada imigrante levasse 1.000 libras esterlinas para fora da Alemanha, a fim de satisfazer as autoridades do mandato de que os imigrantes seriam ricos. No final da reunião, Fuchs deu a Eichmann e Hagen uma lista de judeus cuja imigração os alemães se recusaram a aprovar, e os dois o informaram que considerariam sua oferta e exigências. Com o tempo, o acordo foi estendido a outros países, Tchecoslováquia e Hungria, e um acordo semelhante foi assinado pela empresa Exchange, referente à propriedade judaica na Polônia.
Entre as muitas coisas mencionadas no livro, o mundo árabe em documentos secretos alemães, revisado e apresentado por Nedjat Fat Safwa, tradutor de documentos britânicos, visava esclarecer a posição da Alemanha ao rejeitar o estabelecimento de um Estado judeu nas relações entre o rei saudita e a terra de Israel. O encontro do conselheiro do rei, Khalid al-Karkani, com Hitler e a discussão das relações entre os dois lados que ocorreu em 17 de setembro de 1939, no Berghof. O escritor e historiador Rizkula Butros foi o primeiro a apresentar documentos nacionalsocialistas ao mundo árabe em seu livro, revelando por meio da correspondência estrangeira alemã que Berlim de fato se opôs à ideia de estabelecer um Estado judeu na terra de Israel. Berlim acreditava que as colônias judaicas na terra de Israel não tinham um governo unificado. Contudo, deveriam permanecer separadas como municípios ou pequenas cidades com maioria judaica, sem estabelecer um Estado separado. Tal Estado constituiria em um ímpeto extraordinário para o judaísmo político, o que era inaceitável. Esses documentos revelam que, embora a Alemanha nacionalsocialista tenha permitido que judeus alemães imigrassem para Israel, a Alemanha ainda continuava a monitorá-los em países árabes e se opôs à incorporação de colônias judaicas alemãs ao Estado sionista planejado. Mesmo que a Grã-Bretanha declarasse o estabelecimento do Estado de Israel, os judeus alemães em Israel e suas colônias não teriam permissão para ingressar no Estado sionista. A atividade de transferência também gerou repercussão na controvérsia no assentamento entre os judeus da diáspora devido à necessidade de contato com as autoridades nacionalsocialistas alemãs, que eram consideradas arbitrárias pela população do assentamento. Contato que levantava questões morais de colaboração com o opressor. Até porque o acordo praticamente rompia o boicote que os judeus americanos tentaram impor à compra de produtos alemães. A oposição concentrava-se principalmente entre alguns círculos revisionistas, representados principalmente por Ashmer Abeba. Para amenizar as críticas, Sam Cohen adquiriu parte da propriedade do jornal Hayom Duar, o jornal revisionista, e assim teve influência sobre o que era escrito no jornal. Em 16 de junho de 1933, o Ha'aretz Ham publicou um artigo acusando a honra, os direitos, a segurança e a posição mundial do povo hebreu e disse de terem sido vendidos a Hitler por dinheiro e riqueza, e declarou que o povo judeu saberá como responder a esse canalha. O jornal mencionou figuras envolvidas no acordo, incluindo Chaim Arlorosov, que atuou como chefe do departamento político da agência judaica e esteve entre as negociações com os alemães. Na noite daquele dia, Arlorosov foi assassinado enquanto caminhava com a esposa na praia de Tel Aviv. No verão daquele ano, durante a campanha eleitoral para o 10º Congresso Sionista, Zeev Jabotinsky declarou que tal acordo era vil, vergonhoso e digno de desprezo. Como resultado da disputa, o 19º Congresso Sionista decidiu em 1935 para estimular a imigração contínua de judeus alemães para a terra de Israel. O Congresso incumbia a administração de supervisionar todas as operações de transferência. Poucos dias depois, o Conselho da Agência Judaica adotou uma resolução semelhante. Em novembro de 1935, a imprensa revisionista atacou a organização sionista e a Agência Judaica como aliadas de Hitler, que pisotearam a honra judaica com seus pés vulgares. A questão da moralidade do acordo de transferência ressurgiu na década de 1950, quando foi assinado o acordo de reparações com a Alemanha. A operação das empresas de transferência terminou em 1939, vários meses após o início da Segunda Guerra Mundial, devido a um bloqueio econômico completo imposto à Alemanha, depois que aproximadamente 50 mil judeus foram salvos graças a esse acordo e imigraram para Israel, na Yeharhavá, ou Quinta Aliá. As empresas de transferência transferiram aproximadamente 14 milhões de libras esterlinas para Israel, uma quantia enorme para os termos da época. Fundos que restauraram a economia do assentamento e foram a alavanca para superar a crise econômica que atingiu o país no final da década de 1920. A conclusão que chegamos é que esse acordo foi benéfico para os judeus alemães que queriam fugir da Alemanha, a fim de não sofrerem nenhuma punição dos nacionalsocialistas. Porém, nem todos foram beneficiados com esse acordo. No próximo episódio falaremos do soldado judeu de Hitler. Para você assinante, meu muito obrigado.
Esse conteúdo será dado somente a vocês. Se você tem um amigo ou amiga parente, fale sobre a relevância dos temas e a motivação da assinatura. Certamente não estará somente ajudando o canal, mas a essas pessoas também. Se desejar, comente sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.